Os insetos são seres enigmáticos. Podem parecer verdadeiros aliens. Por exemplo, a forma como percebem e sentem o meio é muito diferente da nossa. Já repararam nos olhos compostos dos insetos adultos? Parecem saídos de um filme de ficção científica. São formados por numerosas lentes dispostas à superfície do olho. Cada uma delas envia um sinal independente para o cérebro, formando uma imagem em mosaico. Este tipo de olhos pode não ser perfeito para formar imagens, mas é ótimo na detecção de movimento. E é por isso que é tão difícil apanhá-los. Já estou a ver. E como é que os insetos ouvem e cheiram? Boa pergunta. Eu calculo que tenham alguma coisa sensitiva que lhes dê essa impressão, mas eu acho que não têm nem nariz, nem orelhas, nem ouvidos ou assim. Eles ouvem e cheiram. Eu acho que eles sentem, não? Tipo, vibrações. Sim, ouvir e cheirar é uma forma de sentir o meio, mas que estruturas usam para perceber os cheiros e os sons? Os insetos cheiram ao chegar ao pé do animal. Nem sempre. Alguns insetos conseguem detectar cheiros a distâncias enormes para o seu pequeno tamanho. Os órgãos que representam os cheiros nos insetos acho que são as antenas. Exatamente. É nas antenas que se encontram os principais receptores de moléculas que andam pelo ar, ou seja, os cheiros. Na verdade, o nariz dos insetos são as antenas. Mas são também órgãos de tato, de paladar e desempenham outras funções fundamentais, como a orientação, a detecção de calor ou de feromonas, moléculas libertadas pelos insetos que são fundamentais para o acasalamento. Como é que o macho, por exemplo, de uma borboleta detecta a fêmea de uma borboleta? Pelas antenas. Nas antenas, os machos de algumas espécies, de noturnas especialmente, têm umas antenas plumosas muito grandes que detectam as feromonas que as fêmeas emitem. Com tantas funções, não é de estranhar que haja tantos tipos de antenas. Algumas delas verdadeiras obras de arte. Mas os receptores de tato e paladar estão também noutras partes do corpo, como nas patas. Uma boa aterragem é o que basta a uma mosca para saber qual é a ementa. E talvez por isso limpem mais as patas que os humanos em tempos de pandemia. Como é que eles ouvem? Como é que eles ouvem? Não sei. Embora não tenham orelhas, muitos insetos têm membranas que recebem som, chamadas tímpanos, e que podem estar localizadas nas zonas mais estranhas. São particularmente importantes nos grupos de insetos que cantam. Por exemplo, os gafanhotos e as cigarras têm os tímpanos na base do abdômen. Os grilos e os saltões têm os tímpanos nos joelhos anteriores. Parece uma coisa de outro mundo. E como é que se reproduzem, crescem e desenvolvem estes estranhos bichos de 6 patas? Essa é uma boa pergunta. Com o inseto macho e o inseto fêmea acasalam. Os insetos reproduzem-se através da penetração. Têm as relações sexuais à sua maneira, insética. Muito bem. As borboletas fêmeas encontram as borboletas machas e depois as borboletas machas encontram as borboletas fêmeas, depois fazem muitos ovos. À semelhança de muitos vertebrados, a maior parte dos insetos tem reprodução sexuada. A grande maioria nasce de um ovo, normalmente muitos ovos. Cada fêmea pode colocar mais de 200.
Não admira que sejam tantos. Mas o que é que acontece depois? Como é que crescem? Quando saem do ovo, os insetos podem desenvolver-se de duas formas. Os insetos mais antigos, como os gafanhotos, grilos, libélulas, percevejos, cigarras, não sofrem uma metamorfose propriamente dita. Do ovo saem pequenas ninfas semelhantes aos adultos, mas sem capacidade de voar ou de se reproduzir. Mas como crescem estas ninfas? Então, cada fase de crescimento é precedida de uma muda do exoesqueleto. É isso mesmo, André. Como o esqueleto externo dos insetos não aumenta de tamanho para crescerem, as ninfas têm de trocá-lo por um novo. Este processo chama-se muda. Nos insetos que não sofrem uma metamorfose propriamente dita, na última muda, as ninfas passam diretamente para o estado adulto. Os insetos mais recentes, pelo contrário, sofrem uma verdadeira metamorfose. Como é que crescem estes insetos? Muito bem, as borboletas nascem de um ovo, depois sai uma lagarta, e depois vem a pupa, e depois sai a borboleta adulta. Boa! Mas não são só as borboletas que o fazem. As abelhas e as vespas, os caravelhos e os besouros, ou as moscas e mosquitos, também sofrem uma verdadeira metamorfose. Nestes insetos chamamos de larvas aos estados imaturos, que são completamente diferentes dos adultos. Passam também por várias mudas à medida que vão crescendo. A última muda é a fase da crisálida. É nesta fase que se dá a metamorfose, essa grande transformação capaz de tornar uma singela lagarta numa linda borboleta.